Olá, irmãos, irmãs. Então, hoje vamos continuar os nossos devocionais no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, agora dos versos 42 ao 47, onde nós veremos que, de fato, nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz, não restando qualquer tipo de dúvidas, e também veremos a fé manifestada por José de Arimateia, né? Um homem que manifestou a sua fé e a sua honra por nosso Senhor Jesus ali naquele momento. Então, o texto diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então aqui novamente nós vemos que Jesus de fato morreu, não restando dúvidas. Jesus de nenhuma forma ficou desacordado ou desmaiado por alguns momentos. Sua morte então é selada com a sepultura. Então Deus não nos deixa as dúvidas para eventuais objeções de incrédulos ou infiéis quanto à morte de Cristo, né? Não houve qualquer tipo de fraude ou outra coisa do gênero quanto à realidade da sua morte. E nós vemos também, então, José, da cidade de Arimateia, ali descrito, né? Nós não sabemos como ele aprendeu a amar a Cristo, como ele aprendeu a honrar a Cristo. Nós vemos ali, neste texto, o primeiro relato dele, né? O momento que ele aparece, né? Mas tudo que sabemos é o que nos está descrito, né? Na forma como ele honra e como ele demonstra o seu amor por Cristo, né? Então, nos versos 42 e 43, ali começando, nós vemos que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, então no momento em que Cristo de fato vem a morrer, né? E cumprindo então os planos de Deus naquele momento, naquele dia, para que ele pudesse então ressuscitar ao terceiro dia, né? Nós vemos então que José de Arimateia, no verso 43, ele era um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, então dirige-se a Pilatos pedindo o corpo de Jesus, né? José de Arimateia, este que também esperava o reino de Deus, né? Também nos é dito em João 19:38 que ele era discípulo de Jesus, né? Em Lucas 23:50 ainda nos é dito também que ele era um homem bom e justo e que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, né? Dos demais líderes do Sinédrio para a crucificação de Cristo, né? Então nós entendemos que ele é bom e justo porque nele tinha sido imputada, então, colocada toda a bondade e a justiça de Cristo, né? Então nós vemos o comportamento ali de José de Arimateia, essa demonstração do amor e honra por Cristo, num momento completamente diferente, né? Onde, por exemplo, todos os outros discípulos, eles haviam abandonado a Cristo, né? Mas, porém, José de Arimateia dirige-se resolutamente a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Então, naquele momento, ele manifesta a sua fé por Jesus, né? As outras pessoas não haviam honrado e professado a Cristo somente quando ele estava operando milagres, né? Mas José, então, honra e professa a sua fé por Cristo quando ele o vê, quando vê a Cristo como na forma de um cadáver frio, digamos assim, e completamente machucado pelo processo de tortura, né? Exibindo sangue ao longo do seu corpo, né? Outras pessoas haviam demonstrado o amor por Jesus enquanto ele estava vivo e ensinava, ministrava, ele estava junto deles ali, né? Mas José, de outra forma, demonstra o seu amor, sua fé, enquanto ele estava morto e em silêncio, né? Enquanto Cristo já estava de fato morto, né? E no verso 44, então, Pilatos admira-se que Cristo já tivesse morrido, chama o centurião, pergunta se de fato havia morrido, né? Este confirma a sua morte, então cede o corpo a José. Então, novamente, nós vemos o cumprimento dos planos de Deus, né? Porque uma morte de cruz normalmente levava em torno de 3 dias, né? E ali nós vemos também Deus usando homens infiéis ali, incrédulos, para confirmar a morte de Cristo, para ser testemunhas da morte de Cristo, de que fato Cristo havia morrido, né? Então, novamente, Deus provê mais uma testemunha para tudo aquilo que havia acontecido, para que Cristo então pudesse ressuscitar ao terceiro dia e confirmar isto, né? E continuamos vendo
ali a fé de José, né? A honra que José estava dando a Cristo, né? Então, novamente, ele publica a sua fé ao pedir ao pedir o corpo de Cristo, né? Porque normalmente quem fazia isso era um membro da família, da pessoa que havia sido crucificada, ou os amigos mais próximos ali, né? Mas não, José, então, professa publicamente a sua união com Cristo naquele momento, né? E no verso 46 nós vemos ali todo a manifestação de José, né? Todo o processo, todas as etapas ali, né? Então, José, né, baixando o corpo da cruz, então José ali se comportando como um servo, né, ao tocar o corpo de um morto, ao tocar o corpo de uma pessoa que havia sido crucificada, né, ao tocar o corpo de Cristo ali, né. Então ele envolve com um lençol que acabaram de comprar, né, que compraram, né. Então, em João 19:39, nós vemos que aquele lençol estava com aromas também, mirra e aloés, uma quantidade de cerca de 100 libras, né, uma quantidade que era digna apenas dos reis naquela época, né. E o deposita, então, num túmulo que havia sido aberto numa rocha, né? Então, túmulos abertos em rochas naquela época também eram dos tipos mais caros, né? E rola uma pedra para a entrada do túmulo. Então, nós vemos que todo o empenho de José de Arimateia, tudo que ele queria dar de melhor para Cristo naquele momento, entendendo que Cristo, de fato, era o Filho de Deus, que era Cristo quem estava ali, né? Então, nós vemos o comportamento de José, num momento completamente diferente do que os demais discípulos, os demais homens, aqueles que haviam ouvido a Cristo, sido ministrados por Cristo, estavam se comportando, né, que haviam então abandonado totalmente a Cristo. Né. E no verso 47 nós vemos também Maria Madalena e Maria, mãe de José, observando então onde Cristo havia sido posto. Então, novamente, né, não foram os discípulos, não foram os homens, aqueles que haviam ensinados, aqueles que haviam visto os milagres de Cristo, que estavam ali ao redor do corpo de Cristo, né? Mas sim as mulheres, ou alguém, ou José de Arimateia, né? Um homem ali do Sinédrio, um membro ilustre do Sinédrio, mas que, de fato, ansiavam pelo reino de Deus, entendiam que Cristo ali, de fato, era o Filho de Deus ali, que havia morrido e viria, então, a ressuscitar ao terceiro dia, né? Então, com este texto, que nós possamos ter mais uma vez a plena certeza de que de fato Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo o plano perfeito de Deus. E que nós possamos ver também o comportamento de José de Arimateia e das mulheres ali também, que manifestaram o seu amor por Cristo publicamente, não temendo qualquer tipo de zombaria ou qualquer outro tipo de manifestação contrária dos homens, né? Assim como temiam naquele momento os discípulos e os demais homens que haviam de fato andado com Cristo enquanto ele estava vivo durante o seu ministério. Então que nós possamos ter essa mesma fé, essa mesma coragem de manifestar a nossa fé pelo nosso Senhor Jesus. Amém?